A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da localidade onde você se encontra. Que Deus continue te abençoando. Irmãos e irmãs, quero aqui nesta reflexão fazer um alerta sobre um assunto muito recorrente e problemático no nosso meio. Seja na família, seja no trabalho, seja na congregação, seja onde for. É um problema que tem sido muito, vamos dizer assim, infelizmente, costumeiro. E o que eu quero falar aqui hoje? Sobre a fofoca. Fofoca é terrível, irmãos. A fofoca, além de pecado, ela é crime também. Pode levar para a cadeia. Você sabia disso? Porventura você sabia que a fofoca faz muito mal, tanto para quem fofoca quanto para quem ouve a fofoca? Você sabia que tem muitas pessoas presas inocentemente porque inventaram uma história contra a vida dela? Você sabia que tem pessoas que já foram mortas de várias formas, assassinado ou qualquer outra forma, por conta de informações alheias? Você sabia que tem pessoas no leito de depressão por causa de informações mentirosas acerca da pessoa? A Bíblia nos alerta sobre o falso testemunho, sobre a fofoca. O Código Penal nos alerta sobre a calúnia e a difamação. Agora, para quem não acredita na lei de Deus que ela vai ser aplicada, embora a longanimidade do Senhor seja perfeita, mas nunca vai falhar. E às vezes pode demorar um pouquinho, alguém pode achar que Deus não está vendo. Mas é uma lei. E toda transgressão de lei, ela traz uma consequência. Agora, para quem não acredita em Bíblia, não acredita em Deus e não acredita que o pecado ele traz consequências, podemos também consultar no Código Penal, na lei dos homens, e traz consequência direta. Talvez não vai para o inferno na hora, assim, julgado e condenado, culpado na terra por homens. Obviamente que não, porque quem é pego em pecado e julgado por Deus e condenado é inferno. Mas alguém aqui pode ir para outro tipo de inferno. Qual? Preso, ser privado da liberdade, porque cometeu um crime, cometeu, vamos dizer, um pecado diante da lei dos homens. Serve de alerta, ou pelo menos tem que servir de alerta para quem, eu creio que todos sabem o que faz bem e o que faz mal. Agora, para quem frequenta a igreja, torna-se muito pior, porque carrega uma Bíblia debaixo do braço. Muitos que são pregadores da palavra, pregam a palavra e fazem justamente o contrário, conforme aquela reflexão que nós trouxemos de Romanos capítulo 2. Então, irmão, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Como é que eu posso acusar alguém do que ele faz e eu faço o mesmo? É segundo a dureza do coração impenitente. Quem tesoura para si juízo no dia da ira do Senhor. Então, irmãos, a calúnia, a difamação, mais conhecido como fofoca, ela é terrível e ela traz consequências para a vida. Talvez alguém não é preso, privado da liberdade, recluso. Talvez alguém não vê a consequência imediata, mas Deus está vendo. Se alguém não quer atribuir a Deus, o universo está vendo, os anjos estão vendo, sei lá, mas tem alguém vendo. Tem alguém vendo e está sendo anotado. E tem muita gente, irmão, sofrendo por conta de não ter controle. O controle, irmão, sobre o que fala, sobre a língua, principalmente em relação ao seu próximo. A palavra de Deus diz: amai o seu próximo como ama a si mesmo. Você seria capaz de falar mal de você mesmo? De inventar algo mentiroso a respeito da sua vida que possa te prejudicar?
Creio que não. Sendo assim, eu creio que você se ama. Agora, o mandamento é você amar o próximo da mesma forma que você se ama. Então, na psicologia, eu tenho que me colocar no lugar do outro. É a empatia. Não quero pra mim, eu não faço pro outro. O que eu vou falar pro outro, eu me coloco no lugar do outro como sendo o ouvinte daquilo que eu vou falar. Quando você vai falar algo para alguém, você analisa o que você vai falar, se você gostaria de ouvir? E quando se fala da pessoa sem a pessoa estar? Quando se fala mal de alguém com a pessoa ausente? Pior do que isso, e quando essa informação alheia é mentirosa? Não falará falso testemunho, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20 é um mandamento universal. E por que Deus deixou esta lei? Para ser seguida. É lei, irmão, lei é lei, não interessa, não importa. Nós vivemos num mundo regido por leis. É lei da física, é lei da matemática, é lei disso, é lei daquilo. Olha nós. Olha a lei cósmica. Deus diz, Lua, seu lugar é aqui. Sol, seu lugar é aqui. Deus diz as águas da praia. Praia, seu limite é até aqui, ó. Você vai quebrar as ondas e você vai vir até aqui só. A menos que eu dê ordem que você invada. Mas a lei é para você ficar até aqui. Olha a lei da gravidade. Olha nós, no chão. Em cima da Terra, em cima do planeta Terra. Nós estamos flutuando como na Lua, que não tem gravidade. Leis são leis. E essas leis são seguidas à risca. Ah, tudo bem, dizendo de Bíblia ninguém vai conseguir, não consegue praticar toda a lei. Toda a lei não, né, irmãos? Mas pelo menos os mandamentos. Principalmente em relação ao seu próximo. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Porque se assim for feito, diante de Deus, a conta vai chegar. O boleto vai chegar e vai ser difícil de pagar. São atitudes, palavras que a pessoa inconsequentemente lança. E você já deve ter ouvido o ditado de que palavra lançada, ela não volta atrás. Temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Aí muita gente não sabe por que fica enfermo, por que o casamento vai de mal a pior quando não separa. Aí muita gente não sabe porque foi mandado embora do emprego. Aí muita gente não sabe porque tem inimizade em todo canto. Muitas outras coisas. São as consequências do pecado, consequências do erro. Isso quando a coisa não é um pouquinho, não que não seja pior, mas um pouco mais negativa, quando alguém na terra pega e aplica-se a lei. Através do processo, através do julgamento diante de um juiz, no tribunal, e aí vai acarretar na consequência final, a reclusão, ir para a cadeia. Fique alerta, irmãos. Tome cuidado. Eu não me refiro apenas a palavras ditas. Me refiro à rede social, à internet, ao zap, como diz o outro. Tem gente, irmão, que não fala, mas o dedinho fala mais do que a boca. Aí fica lá no smartphone, din, 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 falando de meio mundo, irmãos, e falando mal, inventando mentiras, acabando com a reputação de alguém. Você é praticante dessas coisas? Você acha legal falar mal dos outros? E quando falam mal de você, o que você acha? Você fica feliz da vida quando alguém fala mal de você? Ou talvez você seja daquele ou daquela que diz, falem bem ou mal, mas falem de mim. Não, irmãos. A Bíblia diz, não falei mal um dos outros. E daqui a pouco eu vou entrar com uma lista de versículos que falam acerca da fofoca e do falso testemunho e do poder maligno da língua. A língua usada de forma errônea, através das palavras. Problemas, irmãos. Problemas que há solução. Há solução, somente com Deus. Somente, irmãos, se esforçando em adquirir o fruto do Espírito Santo, para poder ser agradável a Deus e ter o mínimo de problemas nesta terra.
Amém? Então, irmãos, dando continuidade aqui, antes de irmos para a palavra do Senhor, para a Bíblia Sagrada, quero contar com a ajuda aqui de um companheiro. Quero citar aqui, irmãos, o artigo 139 do Código Penal, que fala a respeito de crimes contra a pessoa. Artigo 139. Difamação. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pecado, erro. Pena, consequência, pena de detenção de 3 meses até 1 ano de prisão e uma multa. Conta aqui, no mesmo artigo 140. Injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 ano até 6 meses ou multa. Você vê aqui, irmãos? Código Penal, Lei dos Homens, também que traz consequências. Você já ouviu falar na palavra mexerico? A prática de mexericar ou se intrometer na vida alheia, ou seja, de outras pessoas, você sabe que não é correta. A Bíblia nos alerta sobre os riscos da calúnia e da fofoca na produção de divisões e inimizades. E isso não é de Deus, não sendo de Deus é do diabo. E como cristãos nós devemos nos afastar das fofocas e não transmitir informações duvidosas ou fake news, como diz o outro, falsas, que impliquem a difamação alheia. A mentira e a falsidade desagradam a Deus, irmãos, e podem comprometer o nosso testemunho cristão. Além do que eu falei anteriormente, levar para a cadeia, imagina o testemunho. Ou seja, viva a verdade de Cristo. Ocupe-se com seu crescimento pessoal e deixe a vida dos outros em paz. Promova o encorajamento e a paz no seu redor, e não ressentimento e mágoas. Se você já foi alvo de fofoca, contenda, mexerico, entregue tudo na mão do Senhor e perdoe. Afaste-se da situação. Você sabe que só existe a fofoca se tiver alguém para ouvir. Enfrente a situação com mansidão e humildade, mas não crie inimizades. Deus trará a luz da verdade dos fatos e te abençoará com toda a paz completa. Ninguém faça declarações falsas, nem seja cúmplice do ímpio, sendo-lhe testemunha mal intencionada. Êxodo 23:1. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Provérbios 11, versículo 13. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Provérbios 16, versículo 28. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Provérbios 25, versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. Provérbios 10, versículo 18. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Tudo está escrito em Salmo 15, versículo 2 e versículo 3. Aliás. Sem lenha, a fogueira se apaga, e sem o caluniador, morre a contenda. Provérbio 26, 20. Irmãos, não falei mal um dos outros. Quem fala mal contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas está agindo como juiz. Tiago 4, versículo 11. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. 1 Pedro 3, 11. Afastem-se de toda forma de mal.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, versículo 21. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Romanos 12, versículo 17. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Romanos 16, versículo 19. E aqui, irmãos, quero encerrar com um texto muito clássico, que você deve conhecer muito bem, ou pelo menos já ouviu, ou já leu. Tiago capítulo 3, a partir do versículo 1. Irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça na palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com bem pequeno leme, e para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. E a língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pôde domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos aos homens feitos à semelhança de Deus. A boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte, o mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Então, irmãos, fica aqui para o nosso alerta. Cuidado com o que fala. Cuidado com as mentiras. Cuidado com a fofoca, cuidado com a difamação, cuidado com a calúnia. Preocupe-se, irmão, com a sua vida espiritual. Não prejudique as outras pessoas. Não forneça informações da qual você talvez não tenha permissão de fornecê-las. Essa mensagem, irmãos, tenha um bom proveito para a tua vida. E que Deus possa nos ajudar a ter mais controle e autodomínio sobre as coisas que nós falamos. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.